E aí, voltamos a transmitir como que a sensação térmica nos próximos dias pode chegar a 70 graus se não fabricada pelo homem, senhores. Vamos dissertar um pouquinho aqui sobre a adoção ilegal e inconstitucional da família acolhedora quando tira as crianças dos pais e cria um abismo para elas para ficar comercializando com adoções ilegais, faturamento ilícito para ONGs aliadas ao Ministério Público. Quem é que vai administrar o dinheiro que estão extraindo dos pais que revogam guardas? Quem foram os pais que revogaram a guarda das crianças adotadas, que está no G1? Eu gostaria muito de entrevistá-los para ouvir-los falar sobre os motivos que levaram a revogar uma guarda de crianças adotadas, que levaram a ser multados os pais que pegaram essas crianças cheias de problema e que agora, como solução, os canalhas do Ministério Público fazem propaganda que exigiram que os pais paguem, esses pais adotivos, paguem 10 sessões de psicoterapia como solução. O Ministério Público vai cobrar, vai indenizar, não sei quem vai indenizar, se é os pais, não ficou claro na matéria, se são os pais ou se é o Ministério Público, se vai ir para a ONG e depois volta para partilha de dinheiro, né? Indeniza, aí a ONG pega e depois divide entre os funcionários públicos. É assim que faz? Não sei, estou perguntando, apenas perguntando. Senhores, a inteligência artificial está querendo identificar se tem mais alguém na casa. Sempre tem alguém na casa, senhores. São a minha família, os meus filhos. Nós que estamos correndo risco, perseguidos pelo próprio conluio do Ministério Público, da invasão institucional que existe em Santa Catarina para usar a Agenda 2030 para sequestrar filho dos pais e fazer todas essas merdas e negociatas jurídicas, que depois a próprio processo de adoção que não funciona demonstra que existe um comércio com essas crianças. Senhores, quem é Silvia Gimeno? Quem é Brígida do Conselho Tutelar? Quem é Brígida do Conselho Tutelar que não deu nenhum laudo no processo? Não foi ouvida pelo Ministério Público? Por que Brígida não foi ouvida, senhores? Eu tenho gravado que eu conversei naquela data com Brígida e, segundo Mônica, a juíza da infância, o que tinha lá não tinha nada de demais, nada contra nós e as crianças estavam bem. Porque do momento em diante, os atos terroristas do grupo de extermínios políticos, de exterminar a mensageira Meg, começa a atacar a nossa casa com quadrilhas. Senhores, quem está pagando Elisete para conseguir armas, pistola 380 e colocar essa turma aqui na porta de casa? Quem está pagando Célio, a Vitória Fortes? Senhores, como eles invadem o Ministério Público, o promotor, facilitando essas coisas? A plataforma, neste momento, na noite de ontem, me censurando, amputando o delito de não poder colocar o título adequado ao meu próprio vídeo. Senhores, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Para que está sendo usado o nosso governo do Estado, juntamente com o Poder Judiciário? Se ele não tem poder de parar isso, ele faz parte disso. Jorginho. Exoneração de Aurélio Giacomelli da Silva é imediata, sem pestanejar. Sabem o que é sem pestanejar? É sem piscar o olho. É de olhos bem abertos. E junto com ele, todas as canalhas responsáveis pelos atos de perseguição terroríficos contra a família e responsáveis por as denúncias falsas e infundadas que a família perseguiria
desta maneira toda a comunidade, incitando brigas e que partiria da família o problema e não do grupo terrorífico. Como eu disse anteriormente, existem meras narrativas. E quando o Aurélio coloca a Constituição Civil, ele escreve lá a lei que é de prioridade dos pais, é de prioridade dos pais. Nunca um conselheiro tutelar chegou aqui, encontrou eu fumando, me drogando, vadiando, em vez de estar cuidando e protegendo minha casa e meus filhos e o nosso paciente curado. Considerado para o Estado um paciente morto, porque o Estado dá um jeito de matar se estiver vivo. Como diz a Madre Cielo, a abuela. Senhores, eu perdi minha voz para chamar a atenção das autoridades, senhoras e senhores, que acreditamos que existam buenas pessoas nesse mesmo Ministério Público de canalhas, deploráveis, capazes de construir uma perseguição política do calibre desta, que sequestra o meu réu primário, dizendo que eu devo ser condenada por não ter sido ouvida. Eu fui ouvida em delegacia, em caráter oficial. Eu fui ouvida, demonstrei o vídeo na delegacia e não fui ouvida pelo juiz que contratou com preço fixo um advogado da AJG, que é um golpe igual o golpe da assistente social, que ninguém fala com a gente e faz relatório. Gostaria de ressaltar a última assistente social que entrou em contato com a defensora, que eu li o seu relatório que você deixou no processo, os motivos que fizeram você a não ter como fazer a avaliação, que são os motivos que eu não permiti, a genitora não permitiu. Por causa de toda a corrupção institucional, você não escreveu dessa maneira, mas escreveu da improbabilidade que não tinha como fazer. Eu estou acompanhando, seu nome ainda não será exposto. Ainda, mas será exposto também. Você trabalha para a AJG. Mais um conluio de extrair dinheiro das pessoas. E lá consta que tem que pagar R$100. E eu espero que os R$100 seja cobrado da Elisete Maria Marques, da Rosângela Máximos, da Vitória Fortes. Quem mais gerou toda essa merda? Nailde Maria Marques. E todas as canalhas que invadiram a nossa família para fomentar uma delinquência, para salvar os seus traseiros de tudo que elas produziram contra a criança e contra a família. Orquestrado usando instituições que deveriam ser de segurança pública e não de segurança de bandidos, que deveriam ser protetoras da criança e não protetora dos bandidos. Como esperar uma bela atuação da 10ª Delegacia se tudo que nós tivemos até agora, pela própria folha corrida da mãe de família, são os ataques iminentes de uma quadrilha política orquestrada na Costa da Lagoa para ver rolar o sequestro legalizado dos filhos contra os pais. Mete na família acolhedora, depois família acolhedora revoga a guarda e começa a putaria, ou família acolhedora tira do país. Vocês acham que família acolhedora é seguro? A adoção é segura? Senhores, na ponta da linha sempre está um sequestrador. Não está quem protege. Essa história do Ministério Público comercializar com pais problemáticos, não que não tenha pais problemáticos, mas por mais problemático que o pai e a mãe sejam, mais maconheiro que eles sejam, eles ainda são quem pode estar na tutela dos seus filhos.
Conselho de Pais Conscientes, Conselho Nacional de Pais Conscientes, defende que as famílias acolhedoras não sejam para uma adoção compulsória. Defendemos que essas famílias sejam para apoiar pais que não estejam conscientes e precisam de auxílio, diferente de pais conscientes que dominam a informação, que têm poderosos modos de educação consagrados há mais de 5 anos para cuidar com excelência dos seus filhos, atuando numa educação muito mais potente que a diretrizes e bases de ensino que não têm estruturas para cuidar de crianças produtivas. As estruturas de diretrizes e base de ensino são para coletividade tóxica, para fomentar abusadoras a invadir a escola e escolher suas vítimas. Exatamente como Elisete Maria Marques escolheu o Serginho como vítima dela, ainda dentro da escola. Senhores, por que é que Elisete Maria Marques e Nando Flores, o casal de sequestradores, apoiaria uma babá reconfessa do que fez? Confessa mediante autoridades, porque eles apoiariam uma pessoa tão maravilhosa dessa que sequer teve uma prova para apresentar em defesa dela mesma, a não ser o velho modus operandi de flagelar o pai e a mãe, com meras falácias e discursos inapropriados com a realidade. Senhores, quem paga Rosângela Máximo para ficar atrás do muro distribuindo fofocas, como eu tenho provado na delegacia, a insistência dessa mulher em incitar o ódio e a morte do pai de família? Senhores, se o Ministério Público de Florianópolis tem algum prestável lá dentro ainda, a não ser os imprestáveis que produziram essa peça podre contra a família, em tempo, analisem bem o que vocês estão fazendo com a justiça. A usurpação da justiça sempre será um crime de ordem internacional. Nós somos indivíduos livres por natureza, outorgados pelo ato do nascimento, e não desejamos ser propriedade do Estado. Nós somos livres. Acredito que o governador Jorginho também entenda o que eu estou falando, exatamente como eu estou falando, e as mudanças apropriadas no sistema judiciário imediatamente para parar esse comércio de criancinhas, esse comércio usando família acolhedora. Uau! Acolhedora ou condutora ao delito do sequestro, exatamente como o Conselho Tutelar, que estamos a desinstituir, insistindo em desinstituição, tirar de instituição, tirar todo o poder dessa instituição de canalhas deploráveis comprovados pelos autos do processo. Senhores, é fácil respirar injustiça, promulgar injustiça, promover injustiça e lá na página do Ministério Público falar de grandes feitos que a justiça fez na sua notícia. Quando sai lá na notícia que o resultado disso é o quê? Delito, delírio comunista. O Estado dá algum curso para os pais saber o que fazer para ser conscientes com seus filhos?
para estar exigindo adoções, retirada de filho dos pais, famílias acolhedoras, impondo saúde, protocolos absurdos no sangue dessas crianças? Senhores, quem é o Ministério Público senão um braço podre, aleijado do Estado, que não tem condições de falar de criança nenhuma? Ao menos Aurélio não tem competência para falar de criança nenhuma. Ele em si é a usurpação da competência. Nada contra a vida dele, a pessoa dele, mas a postura dele em relação a um caso como o meu é nota 0. Nota 0, zero, não é de ponto 0 começar de novo, não. É de 0. 0 à esquerda. Tchau. Exonerado. Senhores. Você vai lendo todo o delírio comunista do Ministério Público e você vai percebendo as falhas no processo. Você vai percebendo os conluios. Você vai percebendo os nomes de quem deve ser investigado. Eu peço à Polícia Civil que investigue a Luísa imediatamente. Broherming, essa assistente social. A polícia não pode investigar? A quem é que pode investigar? A natureza das coisas, vamos chegar nela também. Pesquisa aí a Luísa Broherming. Hoje em dia, como é que diz a Elisete? A identificação facial, ela não serve, Elisete, para tirar minhas páginas do ar. Ela serve para ouvir o que eu estou falando no ar. Entende, querida? A fase da plataforma censurar geralmente passou. São menos os cuidados agora. Já percebemos que palavras como totalitarismo e promotor de justiça não podem ser usadas na plataforma YouTube, porque eles derrubam do sistema a informação. Por que, senhores do YouTube? Para que gangue vocês trabalham de sequestro legalizado de crianças? Senhores. Aí vem esses caras grandões que assumem postos políticos dizer que eles vão... Daqui. O Ministério Público, aqui está, ó. Esse é o promotor público, causador de todos os infortúnios para nós. Aqui está ele. Aurélio Giacomelli da Silva. Esse homem recebeu a minha visita. Uma visita, né? Muito lindo, usando coerção. Coerção da justiça, que é um crime. Usou uma medida coercitiva para mim, que sou a mãe, e não usou medida coercitiva, Aurélio, para a quadrilha, senhores. Aurélio, meu querido, onde está você? Para ver os meus vídeos, ver que eu estou expondo a sua cara. Estou pedindo a sua exoneração. E vou pedir a exoneração da juíza também, se vocês imediatamente, os dois, é trabalho dos dois, pegar a quadrilha e inclusive pegar a babá maldita, que o Alessandro Argenta e o outro Jefferson Osvaldo Vieira não tiveram culhões para pegá-la. Preferiram deixá-la para cuidar das criancinhas dela. As criancinhas dela não podiam ir para um lar de adoção. Mas os meus, tem que ser perseguido. Quantos anos depois? Décadas depois. Senhores e senhoras, desembargadores e juízes, vocês vão passar muita vergonha aqui nessas redes. Eu vou extrair as matérias de vocês do próprio Ministério Público e vou deflagrar sobre o assunto. Vocês mexeram com o que não deviam ter mexido. Vocês são bundões, bunda moles da lei. Aonde está a medida coercitiva para buscar elas? Senhores,
A costa inteira sabe quem entrou na minha casa. A costa inteira sabe que a Rosângela Máximo quer dar um tiro na minha cara. Junto com o Geni, junto com todos os que assinaram o baixo-assinado dela, por mera perseguição política. E vocês não fazem nada para proteger a mãe, porque são defensores do tráfico de crianças? Senhores, vocês não vão seguir em frente. Vocês tentaram isso com o bebê, através da babá e do amante dela, não funcionou e não funcionará novamente, porque ele está com 16 anos e ele vai falar aqui agora. Exatamente como eu mostrei a cara do promotor, ele vai entrar aqui e vai dizer: eu exijo, pá. Chega disso, seus canalhas. A polícia não pode ser covarde ao ponto de vir na frente das crianças prender o pai e não prender os bandidos. Senhores! Que fase para vocês, né? Que fase? Que a fase que vocês provocaram para mim seja totalmente cobrada pelas autoridades do grupo. Aqui, anotei bem bonito hoje o que é. Que eles gostam muito de usar a palavra oposição controlada e gostam de usar uma outra palavra que eles dizem que tudo é... Quem diz isso? Os grupos de extermínios políticos. Eles dizem que é a teoria da conspiração. Quem está conspirando? Quem apoia uma abusadora está conspirando. É em favor do tráfico de crianças e contra mães de família, para ver os seus filhos serem adotados por quem? Senhores, botaram 2 ONGs junto com o Ministério Público para quê? Como agem grupos de extermínio baseado na oposição controlada para matar a mensageira, ou seja, justificar a morte de uma mãe de família, que eles querem eliminar de qualquer jeito, para facilitar os danos. Os danos para quem? Para o bebê, que hoje está com 16 anos, sofrendo, uma criança ainda, um adolescente, perseguição de nível máximo da política nojenta, de proteção de abusadores, a loucura institucional instaurada. E quando eu falo das abusadoras e do problema que são, e dos juízes apoiar isso, senhores, eu estou falando da verdade. Eu estou falando de um conselho tutelar que conversou com vizinhos fantasmas. Senhora Mônica Joesa, ampute suas canetas a essas pessoas. O baixo-assinado tem que conter documentos legais com fotos. Os vizinhos que fazem esse tipo de conversa têm que ter foto, tem que ter vídeo. Não pode ser meras falácias desprovidas de identificação. Senhor Aurélio, meu querido amigo, por favor, onde estão as exigências das instituições renomadas e morais, morais, cheias da moral, segundo o Jorginho no discurso da desembargadora? Precisamos parar com isso. O povo catarinense não quer isso. As famílias que decidiram optar por ficar livre do experimento farmacêutico, eles estão certos, porque receberam informação apropriada de médicos em tempo hábil para proteger seus filhos, senhores da Assembleia Legislativa. Eu estou pronta para ir lá, naquele puteiro.
O que estamos fazendo de leis para proteger pais e mães que protegem realmente seus filhos, que não entregam ao Estado maldito? E não poderei mais usar a palavra que eu gosto de usar, porque senão serei muito censurada e moderada. Vocês já viram conteúdo de qualidade como o meu ser hypado nas redes? Quem é que controla o dinheiro que fica hypando os conteúdos na internet? Senhores! Ataques coercitivos são as formas de opressão usada pelo Estado, totalmente ilegais, inconstitucionais e que não respeitam a Carta de Direitos Humanos. Senhora Clareza, Senhora Verdade, sou eu. Se a moral está com Jorginho, eu peço imediatamente que exonere todos os funcionários públicos envolvidos no tal manifesto comunista da professora aposentada Elisete. Também exonere professoras aposentadas que usaram o conselho tutelar para fazer denúncias contra a minha família, mas não usaram a notícia, a própria notícia do G1, para fazer as denúncias sobre essas adoções ilegais, que não funcionam. Senhores! É tão deplorável saber que as mesmas pessoas que efetuaram a denúncia se apropriaram da fonte de água e não permitiram que as crianças sequer água para beber tivessem, atribuindo inapropriadamente isso aos pais e não a elas que fizeram o delito. É um delírio, comunista ou não, Senhores. O ostracismo está presente em tudo que eu estou denunciando, em toda essa chamada para senhores e senhoras da justiça, para cessar os ataques contra a família e passarem a recolher essas pessoas em caráter de urgência como abusadoras em vários sentidos das minhas denúncias. Por favor, magistrados, acolher as minhas denúncias é um ato de sabedoria? Se vocês acolhem notícias de meras putinhas maconheiras, vocês deflagram mais sobre vocês do que sobre mim. Bons juízes, juízes prudentes, juízes conscientes não precisam mais que um vídeo na internet para acolher a minha denúncia. Tribunal de Justiça atuando em favor do Estado catarinense, do Estado catarinense real, forte por natureza, pela natureza das famílias que moram aqui, pela natureza das famílias que cuidam seus filhos, alimentam e educam, de modos a chegar ao ponto de não aceitar mais o baseado nas escolas, a Drogadilândia, a Zumbilândia. 3 inquéritos foram montados contra um paciente de leucemia fulminante, incurável, segundo o próprio Estado. Segundo vocês, não contou a mim. Para mim, o paciente curado é o meu paciente curado e lutamos por isso todos os dias. Todos os dias começa tudo outra vez. Senhores, montar 3 inquéritos contra um paciente e nenhum inquérito contra a abusadora seria, no mínimo, ridículo da parte das promotorias de infância. Eu já pedi durante vários vídeos que tudo que eu trago nas redes seja compilado com boletins de ocorrência de 2020, com denúncias na internet contra o Fórum de Concórdia, compilados com os próprios informes da família na delegacia da criança. E por que nunca usamos o conselho tutelar? Porque, como o nome já diz, conselho tutelar é para putinhas maconheiras, não é para famílias.
eles defendem abusadoras, como ficou muito claro nesse processo lavrado pelo tal promotor de injustiça. Juízes honestos não precisam mais que um vídeo. Eu estou exigindo ser ouvida em caráter de urgência em Santa Catarina pela Assembleia Legislativa do Estado e também pelo Tribunal de Justiça, para que todos os juízes envolvidos no que se chama meus vídeos sejam punidos, tardiamente, mas sejam punidos, mediante um bom trabalho de Jefferson Oswaldo Vieira, ele que justifique o cenário deplorável da invasão daquele advogado na sentença. Advogado que com uma folhinha não apresentou defesa nenhuma da abusante. Senhores e senhoras, ataques contra a mãe de família não são defesa de ter retirado uma criança da escola, levado para o inferno, não sei aonde, entregado do jeito que entregou. Como vamos trabalhar em casos comparados com uma sociedade putrefata, fomentando o que já fizeram com a minha imagem, segundo as edições de Nando e do filho da Nailde, edições abusivas contra a mãe de família, contra a minha crença, porque eu sou cristiana, certo? Eu fui criada cristiana, eu não fui criada ateia. Senhores, mesmo a ateia, se tivesse me constituído assim, uma cristiana sempre vai ter raízes cristianas. Ser anticristianos é crime. É crime em Santa Catarina e qualquer lugar do nosso país. A nossa nação é cristiana, por natureza. Por natureza da ancestralidade, da história. Se isso faz bem ou isso faz mal, é o que foi ensinado. Senhores, se nós temos a justiça atacando estas coisas, nós temos o que a não ser uma seita defendendo tudo de mais libidinoso que existe contra as criancinhas e ainda promovendo ataques contra quem denuncia? Senhores, quem denuncia os reais crimes de abusadoras, não quem vem com meras falácias para defender abusadoras. Defender abusadoras é diferente de proteger os filhos e denunciar abusadoras. Espero que fique claro nesta manhã para as autoridades confundidas pela natureza da implantação de pensamentos para omissões, usando a própria digitalização em desfavor da nossa raça humana na Terra, senhores. A omissão de vocês vai levar vocês ao delito que nem vocês mais suportarão em todas essas instituições, declarado por Mãe Meg no dia de hoje. Eu quero ser ouvida desta maneira, no cara crachá com a dona ou dono do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, do Estado catarinense, do meu estado. Beijinho, beijinho, pau, pau.